Quero lhe dar as boas-vindas nesta hora. Quero declarar sobre a tua vida graça, paz, misericórdia e amor da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua vida seja ricamente abençoada, você seja tocado pela palavra, abençoado pela palavra, que o mover do Espírito Santo possa operar grandemente na sua vida e que você possa ser enriquecido pela verdade de Deus, pela verdade cristã, pela verdade bíblica, que não pode jamais voltar vazia. A palavra de Deus é viva, a palavra é eficaz, e que esta noite faça a diferença na sua vida, esta noite faça a diferença na tua família, faça a diferença na tua casa, faça a diferença nas tuas orações, você possa, da parte de Deus, ser impactado, você possa ser tremendamente tocado, você possa viver o melhor de Deus na sua vida, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Daqui a pouco nós vamos levantar o clamor da oração, o clamor da fé. Nós temos aí os pedidos, diversos pedidos de oração, são pessoas necessitando de uma resposta, de um milagre, de uma igreja que ore pela vida delas, de pessoas que estejam unidas com elas em oração, pedindo, buscando, batendo e abençoando as suas vidas em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Já vamos falar os nomes, vamos falar as questões para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta noite de 27 de outubro de 2023, nós vamos começar o tratado da oração, Nós já vimos falando sobre isso, anunciando, e nós hoje vamos inaugurar, vamos dar o ponto de partida. Nós vamos abordar aqui as sextas-feiras dentro dessa busca pelo mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. Nós vamos abordar neste tratado o que é oração, como orar, que momento orar. Nós vamos falar sobre a estrutura da oração, a gramática da oração. Nós vamos ver exemplos práticos da oração e a resposta de Deus, positiva, resposta negativa, que no fim coopera sempre para o bem. Ou seja, nós vamos abrir aqui realmente um tratado da oração em Cristo Jesus, da oração cristã, oração da fé. Que em nome de Jesus, durante esta jornada de oração, semana após semana, grandes coisas de Deus possam ocorrer na tua vida. Você possa crescer em graça e em conhecimento e ver um milagre de Deus na tua vida espiritual. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pois bem, vamos então à primeira mensagem desse tratado. Nós vamos abordar hoje e semana que vem, para abrir esta série do Tratado da Oração. Nós vamos, num sermão breve e textual, nós vamos falar, abordar o aspecto da oração do Pai Nosso, de forma textual. Nós temos já uma longa série de sermões expositivos em cima do Pai Nosso, no nosso canal. Só você procurar a nossa playlist, as mensagens de sexta-feira. Então nós vamos abordar numa proposta geral, em sermões textuais, 2, para abrir esse leque. Afinal, a oração do Pai Nosso é um grande modelo da oração em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, exercendo a fé através da oração ao Deus que é o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Portanto, vós,
orareis assim. Então você veja que Jesus já está aqui ensinando os discípulos a orar. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus aqui está ensinando a orar. Está dizendo: vós orareis assim. Se ele está dizendo para orar assim, é porque o assado não é correto. Ou é assim ou é assado. Então, vós orareis assim. Quando você ora assado, a oração está assada, está frita, não vai ser ouvida, ok? Então, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não consigo encontrar na oração de Jesus, nem aqui no Pai Nosso, nem no Getsemane, nem na oração sacerdotal, eu não consigo, nem na oração sacerdotal, eu não consigo encontrar Jesus mandando em Deus. Deus, ou faz assim, ou faz assado, eu que mando, eu determino que o Senhor me obedeça. Eu não vejo. Eu vejo Jesus dizendo: faça-se a tua vontade. No Getsemane, Jesus orando: Pai, não seja a minha vontade, a tua, se possível, passa o cálice. É assim que nós vemos. Nós temos muito que aprender em Cristo Jesus. Pai eterno e amado, Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Pai, a clamar, a estarmos diante de Ti, rendidos em oração, rendidos pela fé, com o coração, com a mente aberta, o espírito preparado, a terra do coração preparada para ouvir a Tua palavra. E assim, Pai, aprendermos com a palavra de Deus acerca dos mistérios da oração. Pai, a oração é poderosa, a oração cura, a oração restaura, a oração move céus e terra. Nós queremos, Pai, Te pedir que Tu nos ensines, Pai, os segredos, os mistérios da oração. Nós estamos, Pai, propondo à igreja o tratado da oração. Nós queremos abordar neste grande tratado, semana após semana, as estruturas da oração, o fundamento da oração, a edificação, as edificações, o vocabulário da oração, a intenção da oração, a intenção do coração, a pureza do coração. Nós queremos, Pai, entender todos os aspectos que envolvem a vida de oração, o que está implicando naquele momento, o que está inferido naquela hora, Pai, da oração. Não são apenas meras palavras faladas ao ar, tem todo um conjunto de coisas ali envolvidas no momento da oração, que são observadas, que são colocadas na balança diante de Deus. E nós queremos estar cientes disso tudo, ó Pai. Queremos aprender para que possamos orar segundo a Tua vontade. Ó Pai, essa é a nossa oração, nossa petição, em nome do Senhor Jesus. E a igreja amada, povo de Deus, eleitos, mais do que vencedores, digam amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja amada, povo santo de Deus, abençoados em Cristo Jesus, ministros de uma nova aliança, sacerdotes reais, chamados para ministrar, para orar, para estar diante do trono da graça de Deus, onde há socorro em ocasião oportuna. Começamos hoje o tratado da oração. Nossa proposta, nosso intento, desafio é nas próximas semanas, próximos meses, a avançar nesse tratado para lançarmos todos os fundamentos, estruturas e edificação de uma vida de oração. Nosso desejo mais profundo é que nós tenhamos em nosso ministério
um exército de oração, de oradores, um exército de intercessores, pessoas que amem a vida de oração, pessoas que põem a aplicação na vida de oração, invistam tempo, gastem tempo na busca incessante na vida de oração, para a glória de Deus. Então, a decisão aqui nos bastidores da oração foi abordar nas 2 primeiras semanas alguns aspectos textuais gerais pela oração do Pai Nosso, porque ela serve como uma base, como um modelo. Nós já temos aí toda a estrutura do Pai Nosso de forma expositiva no nosso canal, mas nós queremos aplicar esse conhecimento em 2 semanas como abertura desse tratado. Então, o Sitzenleben, que é o contexto vital da passagem, ou seja, o contexto que você precisa saber para entender a passagem do Pai Nosso, nos mostra as bem-aventuranças. Jesus está tratando aqui das bem-aventuranças, o grande sermão de Jesus. E nessa sermão das bem-aventuranças, nessa homilia, Jesus revela a sabedoria e a justiça do reino. A sabedoria e a justiça do reino. Jesus discorre sobre esses aspectos de sabedoria e justiça no reino de Deus. O espectro do reino de Deus. O que é sabedoria para o reino de Deus? O que é a aplicação da justiça? Em alguns versículos, Jesus está abordando sobre isso. E o Pai Nosso, que vem um pouco depois, ele ensina a rogar a Deus por este reino. Jesus antes fala sobre sabedoria e justiça do reino, e no Pai Nosso ele ensina você a rogar por este reino, porque muitos estão rogando a Deus por um reino que não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. Orações baseadas em doutrinas erradas, em heresias, mandando em Deus, determinando que Deus o obedeça, dando ordens a anjo, colocando Deus contra a parede. Deus, ou tu me cura, ou tu não és o Deus da cura. Eu é que mando, eu é que falo. Entende? Uma série de fatores equivocados que são antibíblicos e que são levados para a oração. Ou seja, está orando a respeito de algum outro reino, que não é o reino de Deus. Por isso Jesus fala sobre o reino e depois a rogar por este reino, o reino que foi revelado. Então, a oferta revelada da sabedoria e da justiça do reino e o pedido da oração do Pai Nosso correspondem, estão em linha. Ou seja, nós precisamos entender que um dos aspectos fundamentais da eficácia da oração é a oração segundo a vontade de Deus. É orar segundo a vontade de Deus. A oração terá eficácia não meramente pela pessoa que ora. A Bíblia diz, e nós vamos ver depois no texto, já, que a súplica do justo. Por que a súplica do justo? Porque ele está buscando a justiça do reino. Ele está orando de acordo com a vontade de Deus. E quando, diz o nosso ditado carioca, a gente junta a fome com a vontade de comer, aí dá bom. É isso aí. Então a gente, quando ora segundo a vontade de Deus, é isso, a eficácia da oração. Precisamos então aprender a vontade de Deus. Veja como que a doutrina bíblica interfere diretamente na oração. Quanto mais aprendemos de teologia, quanto mais aprendemos de Bíblia, quanto mais aprendemos da palavra, mais a nossa oração é moldada, a nossa oração é trabalhada. Por isso Jesus ensinou a orar. Vós orareis assim. Ou seja, não é uma coisa qualquer, de qualquer maneira,
e está tudo certo. Vós orareis assim. Há princípios de oração que nos farão orar segundo a vontade de Deus. Então, exemplos que a sabedoria e a justiça do reino, que devem estar presentes no rogar da oração, são apresentados, são colocados diante dos discípulos. E Jesus diz que a respeito dessa sabedoria e justiça, por exemplo, bem-aventurado quem é? Como é que você vai orar pedindo bem-aventuranças? Para estar orando de acordo com a vontade de Deus, a sabedoria e justiça do reino. O pobre de espírito é bem-aventurado, e não a pessoa arrogante, não a pessoa soberba, não a pessoa autossuficiente. Você sabe que a autossuficiência, em última instância, ela é a essência do pecado. É quando a pessoa tenta ser independente de Deus. Ela diz: eu não preciso de Deus. Nós, seres humanos, não precisamos de Deus. Nós conseguimos resolver os nossos problemas. Aí você tem diversos teólogos na história heréticos, que tentaram apresentar teologias que no fim dizem que o homem pode resolver seus próprios problemas sem a regeneração, sem a ação de Deus. A teologia da libertação é um exemplo. A teologia da libertação, em suma, ela entende que a origem do pecado é de fundo econômico. A origem do pecado tem um fundo econômico. E se houver uma distribuição de renda igualitária, o pecado vai ser vencido, os dramas do mundo vão ser vencidos. Parece bonito, mas é totalmente herético. E não adianta orar a Deus com a ótica da teologia da libertação. Tua oração não vai chegar nem no céu. Por quê? A ótica da teologia da libertação diz que a origem do pecado é uma questão econômica. Mas a Bíblia diz que a origem do pecado não é econômica. A origem do pecado está na queda do homem. Lá em Gênesis 1-3, quando o homem desobedeceu a Deus. Essa é a origem do pecado. Em segundo lugar, a solução que a teologia da libertação apresenta, de distribuição de renda igualitária, a sociedade sem classes, e isso vai resolver o problema. Olha, os tchecoslovacos e outros podem mostrar e dizer que isso é um equívoco, porque foram sociedades que viveram em certo tempo de medidas sem classe, mas houveram o quê? Disputas pelo poder, brigas pelo poder, divisões pelo poder. Ou seja, não brigava pela classe, mas brigava pelo poder. Você entende? Ou seja, sempre vai haver o problema do pecado. O pecado não é resolvido por questões econômicas. Então não adianta abordar uma oração, tentar botar beleza nessa oração, segundo uma teologia equivocada, porque você está indo contra a palavra de Deus. Compreende? Então, o pobre de espírito é um bem-aventurado, no sentido de que ele não é autossuficiente, ele é dependente do Senhor. Ele coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Ele não é soberbo, ele não é arrogante, ele crê em Deus sobre tudo. O que chora também é bem-aventurado. Por quê? Porque recebe consolação de Deus. Amado, a maior bênção é você ter a convicção plena da presença, da consolação. É ter um Deus que te consola, é ter um Deus que te abraça, que te conforta, que te renova, que te dá bom ânimo, que te dá esperança, que te faz olhar para frente e dizer: olha, eu estou voltando, espera, aguarda com paciência e esperança, irei inaugurar um novo céu e nova terra, e nós vivemos consolados pela palavra de Cristo. Isto é bem-aventurança, isto é maravilhoso, isso deve estar como pano de fundo e parte das nossas orações. Pedir a Deus que o Senhor nos console através da sua palavra em toda angústia que possamos sofrer.
O manso, disse Jesus, ele é um bem-aventurado, e não o brigalhão, e não o iracundo, e não aquele que vive arrumando problemas, jogando casca de banana para o seu irmão cair, fazendo testes e mais testes para o seu irmão cair. Então, o manso é bem-aventurado. Amado, você tem pedido a Deus mansidão? Você tem pedido a Deus um coração tranquilo? O pacificador, aquele que evita contendas, aquele que busca apaziguar os ânimos exaltados. Quando você orar, ora a Deus, Senhor, paz naquela família. Jesus disse, quando você entrar numa casa, peça a Deus, declara, paz seja sobre esta casa. Você está orando sobre a família, está orando sobre a igreja, está orando sobre... Ore pela paz. Tem gente que ora pedindo que o circo pegue fogo. Tem gente que ora pedindo que, sabe, que todo mundo brigue mesmo, que haja divisão. Tem pessoa que se alegra com divisão e problema. Pessoas que estão absolutamente pervertidas nos seus caminhos, se alegram com a injustiça, estão longe da justiça do reino. Bem-aventurado é o puro de coração, não aqueles que chafurdam na lama e os prazeres mundanos. Como é que você está lá no lamaçal do pecado, o prazer do pecado, e ainda lá no prazer do pecado, graças a Deus, obrigado, graças a Deus, agradece a Deus ainda pelo pecado. Está lá com a mão na massa do pecado e agradece a Deus pelo pecado. Como é que pode? Isso é uma incongruência. Isso é uma incongruência. Tem gente que fala em nome de Deus. Nós já vimos autoridades políticas em nosso país dizer que é tão santo quanto Jesus Cristo. Pessoas cujas mãos estão chafurdadas na lama do pecado, estão chafurdadas na lama do mundo, coisas demoníacas, e se comparam a Jesus Cristo. Orações equivocadas, orações não respondidas. Jesus fala sobre o perseguido por causa da justiça, que é a bem-aventurança, e não aquele que busca levar vantagem em tudo. Aquele que acha que ganha vida, na verdade perde, mas quem abre mão da vida em Cristo Jesus, na verdade ele a ganha. O humilde será exaltado. Então, tudo isso é um pano de fundo do reino e da sabedoria de Deus, que Jesus apresenta por meio da pregação da palavra, revela aos discípulos o reino, revela aos discípulos sabedoria, revela aos discípulos justiça verdadeira, o poder do reino que é transformador na vida daquele que recebe essa palavra. Logo, nós respondemos a Jesus. Respondemos a Jesus como? Com uma vida transformada, dando bons frutos, praticando isso aqui, tudo isso que Jesus acabou de falar no sermão das bem-aventuranças. Respondemos a Jesus orando, rogando a Deus que isso tudo faça parte da nossa vida. O alvo da oração, um dos alvos da oração é este: Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Deus, que eu seja semelhante a Cristo. Deus, que eu seja uma pessoa de frutos para o teu reino. Seja um homem de coração humilde, não seja orgulhoso, não seja arrogante, que seja uma pessoa que saiba valorizar e agradecer a Deus pela consolação do Espírito Santo, que eu seja uma pessoa mansa, humilde de coração, e não um iracundo briguento, que eu tenha a pureza, que eu busque e tenha mais e mais a pureza de Cristo na minha vida e nas minhas mãos, e não viva chafurdado no pecado, acostumado no pecado, e depois achar que a minha oração, Deus está ouvindo a minha oração. Não está. Amado, a Bíblia chama Jesus de Salvador algumas poucas dezenas de vezes. No Novo Testamento, Jesus como Salvador, algumas poucas dezenas de vezes.
Agora, Jesus como Senhor, mais de 600 vezes. A Bíblia chama Jesus de Senhor. Olha, se você não tem Jesus como Senhor, é porque Jesus ainda não é o teu Salvador. Eu vou repetir. Se você não tem Jesus como Senhor, é porque Jesus ainda não é o teu Salvador. Para que Jesus seja o teu Salvador, você precisa ter o senhorio de Cristo na tua vida. Ele precisa ser o Senhor da tua vida. Você precisa dizer amém para a palavra de Deus. Por isso Jesus diz: venha o teu reino. E antes da oração que ele diz venha o teu reino, ele apresenta o que é a sabedoria e justiça do reino no sermão da bem-aventurança. Então, veja rapidamente aqui que isso, amado, isso vai gerar impacto na tua oração. Isso vai gerar impacto na tua vida com Deus. Veja Tiago 5,16, diz assim, olha que faz parte da justiça e sabedoria do reino isso daqui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com constância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, ou seja, com a palavra, a sabedoria, a justiça do reino, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Oh amado, oh querida, oh ovelha abençoada do Senhor, se você está orando a Deus baseado nesta sabedoria, a sabedoria da palavra, a sabedoria do reino, você está buscando a sabedoria do reino, viver de fato a sabedoria do reino, amado, você pode ser um homem comum, uma mulher comum, assim como Elias, semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, mas a tua oração será eficaz, aleluia, a tua oração será ouvida, a tua oração chegará ao alvo, vai atingir o alvo, você verá Deus responder orações, pessoas serem curadas, pessoas serem restauradas, o poder da palavra vai converter vidas, vai converter corações, e multidão de pecados serão cobertos para a glória do Senhor. Então veja que Elias e diversos outros personagens bíblicos, assim como Jesus na oração do Pai Nosso, respondem a Deus com uma vida de oração. Porque, amado, Deus arroga para si a humanidade. Deus é o Criador, nós somos dele. Deus chama para si. E qual é a resposta que nós damos a esse chamado? Então Elias, Jesus e tantos outros personagens bíblicos respondem a esse chamado de Deus com uma vida de oração. E a Bíblia registra algumas dessas orações, dando-nos modelos, dando-nos padrão, dando-nos a gramática da oração. Então, como cidadãos do reino, Jesus ensina como orar para que o reino, para que a sua justiça e para que os frutos do Espírito Santo sejam presentes na tua vida. Você ora a Deus para que você tenha mais paciência. Você ora a Deus para que você consiga amar o próximo como a si mesmo. Você ora a Deus para que você possa ter um coração abençoador, um coração perdoador, para que você não seja rancoroso. Não é ser menos rancoroso, é para que você não seja rancoroso, para que você aprenda a perdoar, para que você tenha gratidão no coração. Você ora a Deus para que você seja imagem e semelhança de Jesus. Então, amado,
para que tenhamos o entendimento perfeito de uma vida de oração que agrada a Deus, desses modelos de oração, desses homens e mulheres de Deus da Bíblia Sagrada, é preciso entender que toda a destinação da nossa vida está ligada à nossa origem. Ou seja, na nossa origem está Deus. Deus é o nosso Criador. E Deus, como nosso Criador, na Trindade Celestial, aleluia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha aí os teólogos unicistas heréticos, voltem para a palavra de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Lá na criação, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, Deus criou-nos à sua imagem, à sua semelhança. Esse é o propósito de Deus. Se você estiver orando alguma coisa fora desse propósito, a oração não tem eficácia. Se você está orando alguma coisa que destoe, está orando: Senhor, se aquele meu irmão é um pecador, Deus, faz ele cair, Deus, arrebenta com a cabeça dele, Deus, envergonha ele, Deus, passa o cerol nele. Você sabe, amado, você não é cristão orando dessa forma. Se você está orando isso, fazendo coisas, teste toda hora, isso, aquilo, sabe, gerando uma série de coisas para ver o irmão cair, ou então para puxar o tapete dele e pegar o trabalho dele. Você quer ser gerente, então você puxa lá o tapete para você se tornar gerente no lugar dele, ou então faz fofoca para separar, porque você está de olho no marido da mulher, ou está de olho na mulher dele, está de olho na casa dele, está de olho não sei o que. Aí você faz uma intriga e semeia contenda, e você ora a Deus em cima disso. Isso é antibíblico, amado. Isso é antibíblico. Você tem que orar assim: Senhor, se aquele irmão, aquela irmã está em pecado, Deus, transforma essa vida. Deus, tira essa pessoa do caminho mau. Prega a palavra de Deus para abençoar essa vida. Prega a palavra e diz que se algum irmão for convertido dos seus maus caminhos, saiba que você que faz isso, amado, está cobrindo multidão de pecados. Está cobrindo. Imagina se qualquer pessoa aqui que me ouve, ou vai ouvir essa live em algum momento, se alguém aqui deseja que algum pecado que você tenha cometido, ou os pecados que você tenha cometido, fique aí na boca de todo mundo. Você não quer passar essa vergonha, ninguém quer. Por isso o amor de Deus, ele vem para cobrir, mas para restaurar, para transformar, para mudar caminhos. E é isso que tem que ser a nossa oração. Então, fomos criados para dar frutos para Deus. Fomos criados para ser imagem e semelhança do Senhor. Fomos criados para a glória de Deus. E Deus vinha nessa criação lá de Gênesis, que Deus fez o homem, imagem e semelhança. Todas as tardes Deus vinha ter o quê? Comunhão com esse homem. Deus vinha falar com ele. Todas as tardes Deus tinha comunhão com esse homem. Louvado seja o Senhor. E aí, quando o homem caiu em desobediência, o que o homem fez? Quando ele ouviu a voz do Senhor que vinha pelo jardim, o que ele se fez? Ele se escondeu. Ele se escondeu. Amado, quando você está fora da visão de Deus, por isso a palavra, conhecer a palavra de Deus, é a coisa mais importante, porque ela é o fundamento para a oração, é o fundamento para a vida de um verdadeiro adorador, que louva a Deus em espírito e verdade. É a palavra. Então se veja, quando a pessoa não conhece que a origem dela está em Deus, ela foi criada para viver para Deus, ser imagem e semelhança do Senhor, o que ela faz? Ela se esconde de Deus. Ainda que ache que está orando lá na sua religião, ela está orando a vontade dela, está orando o desejo dela, está orando de acordo com a carne dela. Às vezes está orando para o irmão cair, às vezes está orando para o circo pegar fogo. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com verdadeira oração. Por isso Jesus apresenta as bem-aventuranças do reino. O que é o reino? O que é a lógica do reino? O que é a sabedoria do reino? O que é a justiça do reino? E aí ele diz: agora você roga para que esse reino venha.
que se esse reino vier ao teu coração, pela pregação da palavra e pela oração que você está fazendo, porque você ouviu a palavra, a fé veio, então você está orando para que você continuamente esteja sendo transformado. Então esse é um processo contínuo, amado. É um processo contínuo, de glória em glória. Aí sim a oração é eficaz. Então Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que nele a nossa comunicação com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida seja transformada, seja regenerada. Ou seja, a solução para todo pecado perpassa pela regeneração em Cristo. Não é como a teologia da libertação diz, que a solução é uma solução econômica. Não é. Existem outros teólogos que apresentam outras soluções que são equivocadas. Paul Tillich, ou a teologia da natureza, que viemos do animal, e enfim, amados, são teorias heréticas. E essa heresia, quando chega na oração, chega deturpando a oração. A pessoa ora coisa antibíblica, a pessoa ora coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. E Jesus falou: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Então a oração tem como modelo a sabedoria e a justiça do reino de Deus, sabendo que fomos criados em Jesus, destinados para sermos imagem e semelhança do Senhor. Então a nossa principal e fundamental experiência, ouça, de paternidade é para com Deus. A nossa fundamental experiência de paternidade é a nossa experiência com Deus. Essa experiência está expressa e descrita na palavra do Senhor. E essa experiência de vida com Deus, pela palavra, transforma a nossa vida. Transformou e de glória em glória transforma a nossa vida. Lembra-te que no modelo da oração, Jesus começa dizendo: Pai Nosso. Ele está apresentando isso. Nós precisamos viver para Deus, saber da nossa filiação, saber da paternidade de Deus, saber que nós temos um Deus, sabe, que Ele regula a nossa vida moralmente, espiritualmente. Dostoiévski diz que se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Mas Deus existe, e porque Deus existe, há freios da moralidade, há freios que precisam ser pregados. Há poucas semanas, nossa Suprema Corte estava lá colocando em pauta questões do aborto, assassinato de crianças no ventre. Nós, como cristãos, precisamos dizer não para isso. Nós, como cristãos, precisamos repudiar isso, porque isso ofende a Deus. A vida começa na concepção. Haja luz e houve luz. Há estudos científicos que mostram que no momento da concepção acontece lá um clarão no útero, lá na concepção, um clarão. Amado, é o haja luz e houve luz. Lá na concepção, a luz de Deus já está brilhando. Artigo científico, vai pesquisar para você ver. Então, ovelhinha amada, Lutero diz assim: Deus quer com esta palavra, o Pai Nosso, o Senhor Jesus quer atrair-nos carinhosamente com estas palavras, para crermos verdadeiramente que Deus é nosso Pai, a fim de que oremos a Ele sem temor, como filhos amados, queridos pelo Pai. Então, a oração começa com o verdadeiro conhecimento de quem é Deus, da nossa origem que está em Deus que nos criou,
da palavra sagrada que revela a sabedoria e a justiça do reino e se expressa na oração que diz: Pai nosso que estais nos céus. Então, para quem a gente ora? A gente ora para o Pai nosso que estás nos céus. Pai revela a maturidade do nosso relacionamento com Deus. Essa expressão Pai, do original, revela maturidade. É a nossa maturidade. Pai, um homem maduro orando: Pai, meu Pai. Então nós temos que buscar intimidade com Deus. Nós temos que buscar intimidade com a palavra, para crescer em graça e conhecimento. O profeta Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento tem duas instâncias no pensamento hebraico: é conhecimento intelectual, mergulhar nas escrituras, conhecer a palavra, e conhecimento relacional. Quanto mais próximo você é de alguém, melhor você conhece essa pessoa. Quanto mais próximo em oração você é de Deus, melhor você irá conhecê-lo. Então, Pai, relação madura, conhecimento de Deus bíblico, conhecimento de Deus relacional. Pai nosso, esse nosso diz que Deus é nosso Pai por meio de Jesus. Que se Jesus não tivesse morrido por nós, nós ainda estaríamos debaixo de pecado, debaixo de ira e debaixo de condenação. Mas em Cristo nós fomos adotados, nós somos filhos, agora nós somos filhos de Deus. Ou seja, toda oração a Deus Pai é feita em nome de Jesus. Não é simplesmente dizer, orar lá um monte de coisa e falar em nome de Jesus, amém, como se fosse um mantra. Aí a pessoa ora assim: Senhor, envergonha aquele irmão, faz ele levar uma banda, um aipom, dá nele lá um mata-leão, Senhor, arrebenta com a cabeça dele. Deus, que esse pregador aí da noite, ele seja envergonhado, eu não vou com a cara dele, eu não gosto dele, Deus acaba com esse cara. Aí vai lá, em nome de Jesus, amém. Isso é a maior heresia que você pode fazer, é a maior heresia. Você está orando tudo antibíblico e depois fala em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com a palavra de Jesus, é orar de acordo com os mandamentos bíblicos, é orar de acordo com a palavra. E aí você pode sim verbalizar: em nome de Jesus, amém. Então, em Jesus, Deus é nosso Pai. Oração é feita em nome de Jesus. E o Pai Nosso também revela, o nosso também revela oração em comunidade, oração comunitária. Oramos na igreja. E que estás nos céus, ou seja, Deus é soberano, faça-se a sua vontade. Amado, não temos que colocar Deus contra a parede. Deus, eu mando que o Senhor faça isso agora. Deus, o Senhor tem que me obedecer, afinal eu sou o profeta das nações. Deus, eu é que mando nesse negócio, o Senhor que bote as barbas de molho, porque aqui eu endureço de Deus, e eu é que mando em tudo. Deus, sabe? E Deus está lá de cima, ai coitado, manda em anjo, dá ordem a Deus, manda em Deus. Ora, meu Deus, acho que tem que ter dois tronos no céu, um para Jesus e o outro para alguns pregadores. Então, amado, isso aí não é oração, isso aí é o mimimi, é criança mimada berrando. Sabe a criança mimada berrando? Isso aí é criança mimada berrando. Fé é você ter confiança em Deus para dizer: faça-se a sua vontade. Isso é fé. Isso é saber em quem você tem crido, de acordo com as escrituras sagradas. Você ora de acordo com a palavra. Então, conheça a palavra e você vai saber o que orar e o que não orar. Então, oração começa com este entendimento: Deus é único, Deus é verdadeiro. Em Jesus Cristo soberano, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Então, amado, eu concluo que já precisamos orar. Estendemos um pouquinho, primeira mensagem, estamos abrindo o tratado. Deus nos criou, Deus nos redimiu, para quê? Para termos comunhão com Ele.
Para que Deus te criou? E quando criou, o homem caiu em pecado. Para que Jesus veio morrer e redimir você? Para quê? Para agora você viver no pecado? Para agora você viver no oba-oba? Não, para você ter um relacionamento com Ele. Jesus é o teu Salvador, se Ele é o teu Senhor. Mas se você não quer saber do Jesus Senhor, só quer Jesus Salvador para te livrar do inferno, pensa direitinho o que tem sido a tua vida espiritual. Então, Deus é o Senhor, Ele te criou para ter comunhão com Ele, e comunhão na palavra e comunhão em oração, e isso é extremamente importante no nosso relacionamento pactual com Deus. É um pacto que temos com Deus. Então, Deus nos fala por meio da sua Escritura, o Espírito Santo aplica aos nossos corações a palavra e nos capacita a entender a palavra. Para quê? Para que uma vez que eu entenda a palavra, compreenda a palavra, eu responda a Deus de que maneira? Ah, Senhor, eu entendi a palavra, agora tchau, vou embora. É isso? Não. Eu entendi a palavra, compreendi a palavra, para que eu me volte para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus as suas orações. Então, vida na palavra é vida de oração ouvida e respondida de acordo com a vontade de Deus. Coloque a tua vida diante do Senhor e responda ao chamado da palavra, responda ao chamado de Deus, com vida frutificante e com vida de oração e com vida de oração. E aí Paulo diz: toma a armadura de Deus com toda oração e súplica por todos os santos e também por mim, diz o apóstolo Paulo. Então eu termino com duas frases. A primeira frase de Martinho Lutero, ele diz assim: como o sapateiro faz sapatos, o alfaiate faz roupas, assim deve o cristão orar. Ninguém crê quanto pode a oração, senão aquele que a aprendeu pela experiência e a provou pessoalmente. Somos impelidos à oração porque Deus nos manda orar, porque Deus promete nos ouvir, e porque sem oração nossa aflição e nossa miséria nos oprimiriam e nos sufocariam. E a outra frase de Karl Barth, ele diz: ser cristão é orar, é orar. Então, que a sabedoria e a justiça do reino te levem a dobrar os joelhos e a dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos orar, amados irmãos, ovelhinhas, mais que vencedores em Cristo. Nós temos aqui oração esta noite pela nossa diaconisa Maria do Socorro. Nós sentimos falta da nossa amada irmã Socorro neste domingo passado. Nós temos um carinho muito grande pela nossa irmã, amamos muito nossa irmã querida, sentimos sua falta nesta última semana por razões que estava com muitas dores no corpo, dores abdominais, enfermidade, por isso não esteve na igreja. Também seu esposo, irmão Pedro, sentimos sua falta na igreja também, e queremos, se Deus permitir, vê-los na casa do Senhor neste próximo domingo. Se estiver bem de saúde, obviamente, estamos orando por isso. Orar pela nossa irmã, esteja curada de todas as dores. Irmã Cássia Goulart, a mesma coisa, gripe, problemas, não pôde vir. Vamos orar pela vida dela, que ela esteja curada, sarada, em nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, toda gripe, todo resfriado, dor no corpo, cansaço, fraqueza, tudo isso caia por terra em nome de Jesus, para que possamos rever nossa amada nesse domingo na casa do Senhor. Queremos orar pela nossa irmã Márcia Helena da Silva Viana. A Márcia Helena é uma amiga querida da nossa amada pastora lá de Saquarema, uma amiga nossa. Todos nós temos um carinho pela nossa irmã. Irmã Márcia, ela está enfrentando ali um câncer de mama, que ele é um câncer agressivo, mas também a quimioterapia
destrói ele rapidamente. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Nossa irmã está fazendo quimioterapia, está fazendo tratamento, que ela seja curada radicalmente, em nome de Jesus, totalmente sarada. Todas essas células malignas caiam por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Nós queremos poder vir aqui e dar o testemunho que a nossa irmã está curada, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã está inclusive online, irmã Márcia Silva, para a glória de Deus. Quero pedir orações também, igreja amada, pela Cris Bernardo. Cris Bernardo é uma amiga da onde eu faço academia, fitness. A irmã Cris Bernardo, a sua filha teve uma morte muito esquisita. A família tem buscado justiça e alegado feminicídio. Uma jovem, eu a conheci, a Ana, uma menina de 27 anos, cheia de vida, cheia de felicidade, toda estilosa, sempre muito bem vestida, feliz, bonita, uma menina cristã, louvava a Deus com tanta alegria, está agora no seio de Abraão. É o que consola essa família, é o que conforta esta família. É a certeza absoluta que a Ana está no seio de Abraão, está na presença de Jesus. Então vamos orar para que a Cris Bernardo e toda a sua família possam ser totalmente consoladas, confortadas em Cristo Jesus, e que esse caso seja esclarecido em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Oremos também pela guerra que está desatada no Oriente Médio. Hoje Israel fez uma incursão por terra na faixa de Gaza. Vamos orar, que a mão de Deus esteja sobre aquele lugar, em nome de Jesus, que vidas inocentes sejam poupadas, para a glória de Deus, e que Deus conduza tudo em nome de Jesus. Orar pela paz no Oriente Médio. E vamos orar pelas nossas obras na igreja de Itaipu, para a glória de Deus. Hoje nossos profissionais colocaram a laje lá de trás, de onde vai ser a parte de baixo, os banheiros masculino e feminino, e na parte de cima a escolinha bíblica dominical, para o louvor e a glória do Senhor Jesus Cristo. A laje hoje foi batida, foi colocada. Deus seja louvado, para a glória de Deus. Vamos orar por essas obras, toda a provisão seja dada. Os desafios são muito altos, é tudo muito caro, é tudo muito pesado. Deus levantou um casal em nossa igreja que tem patrocinado as obras da igreja. A obra é da casa do Senhor, e essa família tem patrocinado, tem investido do seu bolso ofertas generosíssimas para que essas obras sejam feitas. Que Deus abençoe rica e abundantemente esta família, que proporcione chuvas de bênçãos, abra com portas dos céus, responda orações tremendamente. Então, por favor, vamos orar pela provisão, pelo avanço das nossas obras, para que no tempo de Deus nossa catedral lá esteja inaugurada, pregando a palavra, salvando vidas, evangelizando, falando de Jesus, abençoando vidas. Que Deus levante ministérios, ministério de louvor, um ministério de louvor completo, com tecladista, baterista, guitarrista, baixista, vocal feminino, vocal masculino. Nós tenhamos um casal ou dois casais trabalhando com as crianças, fazendo um trabalho lindo com as crianças, em nome do Senhor Jesus. As crianças serão bem tratadas, crianças serão bem educadas, para a glória do Senhor. Se tivermos provisão para isso, eu já tenho um casal, já conheço um casal de formação batista, que pode trabalhar com as crianças. Então, para poder levar essa família conosco, para estar integralmente conosco, trabalhando, abençoando nos momentos de culto. Vamos ter a evangelização, vamos ter sociabilidade, vamos ter equipes de recepção. Irmãos, olha, muito trajeto, muito trabalho, muito projeto, tudo mentalizado. Deus está fazendo a obra. Vamos colocar isso tudo diante do Senhor. Pai, já são 8 horas e 25 minutos, já estamos perto aí de chegar ao final do momento da nossa live. Hoje, Pai, passamos um pouquinho, foi a abertura desse tratado.
importante lançar os fundamentos da palavra do Senhor, para que nós tenhamos uma oração estruturada, fundamentada, edificada na tua vontade, para que nós possamos orar como Jesus: venha o teu reino, Pai, faça-se a tua vontade, Pai, para que nós não oremos como crianças birrentas, para que nós não oremos como crianças mal educadas, que não confiam em Deus, que não confiam em Deus, que não têm confiança de dizer: faça-se a tua vontade. Pai, a tua vontade, ela é conhecida na palavra de Deus. Nós podemos orar pedindo cura diretamente, porque a tua palavra diz que tu és o Deus que cura, tu és um Deus que sara, tu és um Deus que restaura. Então podemos orar pedindo cura diretamente, porque isto é bíblico. Então estamos orando de acordo com a tua vontade. Podemos orar por restauração de famílias, restauração de casamentos, porque sabemos que esta é a tua palavra. Tu falas no Novo Testamento inteiro, Pai, e desde o Antigo, que tu não gostas do divórcio, que o divórcio não é um projeto de Deus. Logo, orar pela restauração de casamentos e famílias, e casamentos que estão passando por problemas, para que sejam restaurados, é a vontade de Deus, porque é bíblico, Senhor. Orar para que o ofendido perdoe o ofensor, perdoe aquele que tentou macular a sua imagem, tentou puxar o seu tapete. Às vezes alguém que maldosamente tentou acabar com a sua vida, seu trabalho, seu ministério, não pensou nas consequências de envergonhar uma vida, envergonhar uma família, tirar a provisão de um trabalhador, ou tirar a provisão de um sacerdote que ministra e vive da obra do Senhor, tirar as provisões dessa pessoa que poderá passar fome e necessidade. Alguém fez o mal contra essa pessoa, tentando acabar com a vida dessa pessoa, destruir a credibilidade, tirar as bases dessa pessoa, de alguma forma, orar para que o ofendido perdoe o ofensor, é bíblico, Pai, porque tu nos ensinas a perdoar tudo de todos e a não guardar nenhum rancor. Então nós queremos orar, Pai, pedindo que nossos corações sejam corações cristãos, sejam corações amorosos, sejam corações bíblicos, sejam corações perdoadores, que nós não guardemos mágoa de ninguém, que nós não guardemos rancor de ninguém, Pai, que nós possamos perdoar literalmente, ó Pai, até pessoas que nos xingaram, pessoas que pegaram o telefone para xingar: é um canalha, é um isso, é um aquilo, sabe? Xinga, faz, acontece, sabe? Perdoar, Senhor, nós queremos perdoar, meu Pai, não queremos guardar nada de ninguém, Pai, porque nós queremos ser semelhantes a Jesus. Nós queremos ser semelhantes a Cristo, nós queremos parecer com Cristo, nós queremos ter a mansidão de Jesus Cristo e ao mesmo tempo a coragem que Jesus Cristo tinha. Nós queremos ter esta mansidão e ao mesmo tempo a autoridade de Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos parecer com Jesus, Pai. Então queremos orar de acordo com a sabedoria e a justiça do reino, ó Pai, para que nós sejamos cada vez mais transformados em Cristo Jesus. Nós não queremos ser, Pai, não queremos ser pessoas arrogantes, pessoas soberbas. Nós não queremos ser, Pai, pessoas que tenham prazer de humilhar outras pessoas, Pai. Não queremos ser pessoas, Pai, sabe, fariseu, hipócrita, que gosta de humilhar pessoas, que gostam de puxar tapete de pessoas, gosta de envergonhar pessoas. Nós não queremos isso, Pai, jamais, Pai. Inclusive aprendemos na igreja a elogiar em público e a corrigir em particular.
Esse é um lema que nós seguimos, Pai. Às vezes na mensagem precisamos exortar e admoestar. Esse é o trabalho do pastor, é diferente, Pai. Isso precisamos entender, querer e respeitar, porque isso é bíblico, o admoestar. Então queremos parecer com Jesus, Pai. Queremos parecer contigo, Jesus. E queremos, Pai, te pedir humildemente, Senhor, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, Pai. Quem somos nós carnalmente? Um pedaço de carne, um pedaço de caco, Pai. O apóstolo Paulo diz que nós, em Cristo Jesus, somos cheiro de vida para aqueles que creem na palavra que pregamos, e somos cheiro de morte para aqueles que rejeitam a palavra que nós pregamos. E aí Paulo pergunta: quem é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente de ser cheiro de salvação para uns e ser cheiro de morte para outros? Quem? Primeiro, a gente não pode salvar ninguém. Segundo, nós somos pecadores por natureza, temos na história da nossa vida os nossos pecados, cometemos pecados. Então, o sujo falando do mal lavado seria o hipócrita. Então Paulo diz: quem é suficiente para essas coisas? Aí ele diz: nós não somos capazes nem sequer de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Logo, Senhor, queremos te pedir, Pai, que tu nos use, Pai, que a nossa vida esteja tanto em oração quanto em recepção à palavra, andando na direção do teu reino. Pai, que venha o teu reino, que nós possamos andar em direção à tua palavra, Pai, dar frutos do Espírito, Pai, amor, benignidade, longanimidade, perdão, domínio próprio, Pai, que possamos falar com brandura. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, aquele que repreende, repreenda com espírito de brandura. Nós queremos aprender esses mistérios da palavra, Pai, porque nós não queremos ser pessoas arrogantes, nós não queremos ser pessoas soberbas, nós não queremos ser pessoas de nariz empinado, nós queremos ser mansos e humildes, contritos de coração, chorar com os que choram, queremos ter empatia, Senhor, queremos poder nos colocar no lugar do outro, sentindo a dor do outro, sermos amigos de verdade, porque o amigo se faz irmão na angústia, Pai. Ama em todo tempo o amigo, e na angústia se faz irmão, Senhor. Tem gente que só é amigo quando tudo está bem, quando tudo é oba-oba, mas quando o cerco se aperta, o calo dói, a pessoa vai embora, as pessoas fogem, as pessoas não dão atenção. Que amigo da onça é esse? É amigo de bar? É amigo de copo? Senhor, que a nossa amizade em Cristo Jesus seja forjada, Pai, na Tua palavra, na forma da Tua palavra, Senhor. Que os irmãos em Cristo Jesus sejam irmãos de fato e de verdade, Pai, para o que der e vier. Que nós sejamos família unida em Cristo Jesus, Pai, que possamos sobre todas as coisas estar sempre em oração uns pelos outros, o que estiver dentro do nosso alcance pessoal, Pai, que a gente tenha coração generoso para fazer, para abençoar o próximo, Pai, porque quando a igreja de Jesus for de fato igreja, nós vamos contribuir em grande parte para acabar com a fome no mundo, acabar com a miséria no mundo, ainda que saibamos que o mundo caminha de mal a pior, mas a igreja é luz, a igreja é sal, a igreja faz a diferença, a igreja é poderosa em Cristo Jesus. Então, Pai, venha teu reino, faça a tua vontade, cumpra, Pai, o teu querer, usa as nossas vidas, Pai, que nós jamais percamos, Pai, a consciência que a nossa origem é Jesus. Tu és o nosso Criador, Senhor. Nós fomos criados por Ti.
E quando caímos por causa do pecado de Adão e fomos feitos pecadores, o Senhor Jesus morreu por nós. O propósito do Senhor ter nos criado e ter nos redimido é para que nós tenhamos comunhão contigo, para quando o Senhor vier no jardim da tarde para ter comunhão conosco, nós não nos escondamos de ti. E quantos de nós têm se escondido de ti, Pai? Tem se escondido de ti quando não lê a palavra, tem se escondido de ti quando não tem uma vida de oração, tem se escondido de ti quando está acostumado a praticar pecados e já não faz diferença nenhuma, já vive como um pecador, tem se escondido de ti quando o palavreado da sua boca é cheio de palavras torpes e de palavrões, tem se escondido de ti quando semeia contendas e fofocas entre os irmãos, tem se escondido de ti quando no coração, Pai, fica lá elocubrando o mal contra a vida do seu irmão, pensando o mal contra a vida do seu irmão. Quantos de nós temos nos escondido de ti, Senhor, quando aceitamos uma vida que não está de acordo com o modelo da palavra? Por isso Paulo disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, Senhor, queremos te pedir, Pai, faça a tua vontade. Pai, que a tua palavra molde a nossa vida, que a tua palavra molde as nossas orações, que busquemos o conhecimento da sabedoria e da justiça do reino, para que possamos rogar de fato e de verdade, em espírito e verdade, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, e não eu querer implementar a minha vontade, dizendo que é a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, que é a palavra do Senhor. Assim, Senhor, que sejamos transformados de glória em glória, dando bons frutos, e possamos responder ao chamado de Deus, dando frutos e com uma vida de oração. Assim sendo, Senhor, estamos chegando ao final desta live, Pai. Eu quero enviar uma palavra de cura, Senhor. Quero te pedir em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, ligar aqui na terra, porque isso é bíblico, Pai, terá sido ligado nos céus. Saúde perfeita, cura divina para a vida da irmã Maria do Socorro, para a vida da irmã Cássia Goulart, de todos os outros irmãos que estão na lista, da irmã Márcia Helena da Silva Viana, que entrou na lista também hoje. Consolação para a irmã Cris Bernardo e sua família, em nome de Jesus. Paz no Oriente Médio e provisão para as obras da nossa igreja em Itaipu, em nome do Senhor, abrindo com portas dos céus, dando toda a provisão, Pai, à igreja e a essa família que tem patrocinado a obra, Pai. E agora eu termino, Pai, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, o último pedido, Pai, para pessoas que estão com problemas de trabalho e problemas financeiros, Pai. Ó Senhor, pela graça, pela misericórdia, Pai, manda uma chuva de bênçãos, Pai, sobre a vida dos teus filhos, para que haja em termos financeiros uma tranquilidade, contas pagas, conta no azul, para que as pessoas possam ter tranquilidade nessa hora, nessa área, sobretudo, ó Pai, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da luta, nós recorremos à palavra que nos diz: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, tanto sei ter honra, quanto sei o que é escassez. Ó Pai, sobretudo, que a tua alegria, a tua paz, o poder de Deus seja mais e mais em nossas vidas. E nós podemos pedir pela provisão e declarar, porque diz a palavra do Senhor, que Cristo, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das necessidades. Então, Pai, provisão, Pai, provisão. Rogamos, Pai, que a nossa alegria seja crescente, nosso aprendizado seja crescente, nossa maturidade seja crescente,
E também, Senhor, venha a provisão para os teus filhos amados, para o teu povo, para que nada falte, as contas estejam pagas, a conta no azul, e tranquilidade nesta área, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhas, chegamos ao final, 8 horas e 40 minutos, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Quero declarar que você tem uma noite abençoada em Cristo Jesus, que você possa deitar a tua cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, descansar, dormir, chegar ao sono REM profundo, lá embaixo do sono mais profundo, descansar, revigorar, em nome de Jesus, acordar amanhã no sábado feliz, poderoso em Cristo Jesus, dá logo glória a Deus, pula da cama, igual o galo que canta, parece um lobo, é um galo poliglota, você entendeu? O galo está cantando, você já acorda, pula, canta, feliz da vida, a alegria do Senhor é a tua força, amado. Que em nome de Jesus, uma noite de sono abençoada, um final de semana na mais perfeita vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Neste próximo domingo, Talim Meteu, se Deus quiser, estaremos de volta na casa do Senhor, aqui na rua General Roca 340, Galeria. Esteja conosco, venha celebrar ao Senhor Jesus conosco, venha adorar, venha me dizer, venha glorificar ao Senhor. Teremos um domingo simplesmente maravilhoso, para a glória de Deus. Venha adorar, venha cultuar, venha louvar, venha aprender da palavra de Deus. Nós teremos nosso amado presbítero Jorge Andrade pregando a palavra do Senhor nesse próximo domingo, se Deus quiser, uma mensagem abençoada, uma mensagem edificante, uma mensagem bíblica e poderosa para a tua alma. Venha estar conosco, domingo 9 horas da manhã, em Cristo Jesus, General Roca 340, e em breve, para a glória de Deus, em nome de Jesus, também em Itaipu, na Estrada Francisco Cruz Nunes 10.031, para a glória do Senhor. Contamos com as vossas orações, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações em Cristo Jesus estejam sobre a tua vida nesta noite e para todo sempre. Aguardamos você nesse próximo domingo, graça e paz. E eu lembro os amados irmãos que somos o que somos pela graça de Deus.